Olá, galera, graças a Deus estamos juntos com mais uma história do pastor Alejandro Bulhão, do livro Conhecer Jesus é Tudo. O capítulo de hoje tem por título Mais do que Amigos. Meus queridos amigos, no capítulo anterior vimos que ser perfeito é o quê? É andar com Deus. Ele nos considera justo e santo. Não porque nunca pecamos, mas na medida em que seguramos o braço de Cristo e caminhamos humildemente com Ele. Mas aí pensamos, como podemos andar de mão dada com Jesus se Ele não está mais aqui? E não podemos nem tocá-lo? Sim, queridos, é verdade que hoje Cristo já não está mais conosco. Ele está no santuário celeste a interceder por nós. A intercessão e o julgamento são obras que precisam ser realizadas, mas mesmo assim, Ele quer segurar a nossa mão e levar-nos pelo caminho da vida. Ele sabe que neste mundo a vida é muito difícil, que precisamos de um consolador, de um confortador e de alguém que nos sustente e nos dá poder para vencer. Como fazer? Meus amigos, aqui na terra existe o Espírito Santo em João 16, 7 a 13, lá está escrito assim: Cristo reuniu seus discípulos e disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Quando vier, porém, o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Viu? O Espírito Santo é o representante de Cristo hoje. Ele vem para consolar, sustentar e guiar-nos. Já alguma vez pensou que o Espírito Santo é apenas como uma força, uma espécie de vento ou uma coisa sem vida e sem corpo? Era essa a impressão que tinha o pastor quando ele era criança. A mãe do pastor orava assim: ó Deus, enche-nos do teu Espírito. O pastor pensava que era uma bola de ar que iria entrar dentro dele. Demorou anos para ele entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é Deus, como Deus, o Pai, o Filho, Jesus Cristo. É uma pessoa que conhece, que tem vontade, que ama, que fica triste. Lá em 1 Coríntios 2:11, diz assim: porque quando o homem sabe que as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Meus queridos, quando Cristo subiu ao céu, Ele enviou o Espírito Santo, e não simplesmente para andar conosco, mas também para morar em nós. Bom, em 1 Coríntios 3:16 está escrito assim: não sabeis que sois santuários de Deus, em que o Espírito de Deus habita em vós? Como é maravilhoso ter um representante! O Espírito é Cristo em nós, o ser humano, como sua vez de homem. O máximo que Cristo poderia fazer era vier ao nosso lado, representado pelo Espírito Santo. Ele transcende a matéria e habita em nós. O Espírito Santo, meu querido, é a nossa necessidade hoje. Com o Espírito Santo, a nossa vida será transformada como uma chuva no deserto. Vida será transformada, vidas secas florescerão, vidas fracassadas tornam-se vitoriosas, vidas improdutivas
improdutivas produzirão. Corações tristes e desanimados terão o brilho da alegria e da esperança. Vícios serão vencidos. A voz do Espírito é o grito da liberdade, é o canto da vitória. É o clarim de uma manhã gloriosa. Podemos ver em Isaías 30, 21 que diz: quando te desviares para a direita e quando desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão através de ti uma voz, uma palavra dizendo: este é o caminho, anda por ele. Quando ouvimos a voz do Espírito Santo, ela estará sempre a falar-nos no nosso coração, consolando quando estamos tristes, confortando quando estamos desolados e encorajamos quando estamos teimosos, esclarecendo quando estamos em dúvida, aconselhando-nos quando estamos a desviar do caminho. Meus amigos, é assim que se anda com Deus. É assim que se é perfeito, justo e bom. Agora vamos falar de algo muito importante. Já ouviu falar do pecado contra o Espírito Santo? Uma doutrina maravilhosa da Bíblia é a doutrina do perdão. Em 1 João 1,9 diz: se conversamos dos nossos pecados, confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas há um pecado que, segundo a Bíblia, não tem perdão. No que consiste o pecado contra o Espírito Santo? Por que é que Deus não perdoa? Como pode alguém saber se chegou a cometer esse terrível pecado? Vamos ilustrar esse assunto de forma muito prática. Vou contar a história de um jovem chamado Luiz, que nasceu na igreja. Ele era um membro ativo, participante e dedicado. Estudante de faculdade. Estudante na faculdade. Um dia, os seus amigos da faculdade chamou ele para uma festinha de aniversário, no sábado, à tarde. A primeira resposta do Luiz foi não, mas os dias foram passando e os seus amigos insistiam. Não tem nada de mal, é apenas uma festa de aniversário. Mas entre os seus amigos tinha uma moça que o Luiz gostava. Finalmente chegou o sábado. O Luiz foi de manhã para a igreja e à tarde o Luiz começava a experimentar com mais intensidade a luta das duas vozes no coração. Uma delas diz: vai. A outra: não vai. Não vai. O Luiz não sabe o que fazer. Neste momento o telefone toca e a moça da qual falamos, ela chama o Luiz à festa e diz: não vai fazer isso comigo, pois não? O Luiz dirige-se para o local da festa. Indo para a festa, há uma voz que falava bem alto no seu coração: não pode fazer isto. Hoje é sábado, é dia do Senhor. Tem que estar na reunião. Chegando lá, está todo mundo alegre, com muita música, mas o Luiz não está feliz. Então, ele sai correndo da festa e chega em casa a chorar no seu quarto. E a voz continua: por quê, Luiz? Por quê? Machucou o coração do seu amigo. O Luiz promete que nunca mais fazia isso. O tempo passa. No outro dia, os amigos voltam a convidá-lo para um piquenique no sábado. Novamente, a luta começa no seu coração. Uma voz diz:
Vai, Luiz, já foste uma vez. Outra voz. E a outra voz: Luiz, por favor, viu como foi triste a outra vez? Esta é a voz do Espírito Santo. Mas o Luiz tenta apagá-la para não ouvir enquanto está dentro do ônibus indo para o piquenique. O Luiz tenta fazer de tudo para ignorar a voz do Espírito Santo. Chegando lá, os rapazes e as moças tocando violão, cantando, brincando, e depois começa o som, a dançar, cerveja. O Luiz não consegue chegar tanto, pelo menos ele não bebe a cerveja, mas a vida continua, e os seus piqueniques, as suas festas, as suas saídas aos sábados repete com maior frequência. A voz do Espírito Santo sempre a falar, a suplicar, a aconselhar. O Luiz sempre a tentar esquecê-la, distrair-se para não ouvir. O que ele não entende é que a voz, lentamente, com o correr dos dias, se vai apagando, apagando e apagando, até que um dia deixa de falar. A cada convite que aparecia, o Luiz ia na maior felicidade, a voz cada vez mais baixinha. Agora o Luiz não só vai, mas como também participa de tudo, dança, fuma e bebe. Nada mais o intimida, nada mais dói. Ele não espera um novo convite, procura os convites. Não existe mais princípio, já não existe o amigo Jesus, já não existe mais igreja. Começava até a justificar as suas atividades, acha que todas as pessoas está errada, que a igreja é antiquada, que tudo depende da cabeça de cada um, e passa a defender o erro. Agora, meus amigos, cadê aquela voz que no primeiro sábado, no qual os colegas da faculdade convidou para a festinha de aniversário, que falou tão alto no seu coração, a ponto de deixar a reunião e voltar para casa a chorar? Aonde está a voz do Espírito Santo, que tantas outras vezes falou, suplicou, implorou? Meus queridos, o nosso coração é como a palma da mão. Se estamos acostumados a trabalhar pesados e um dia pega numa enxada, a mão começa a doer. Agora, se parar, a mão vai continuar sempre lisa e sensível. Se continuar, apesar da dor, aparecerá uma bolha, rebentará e com o tempo irá nascer uma pele grossa e que conhecemos com o nome de calo. É uma espécie de couro duro e insensível. Nunca mais sentirá dor. Quando caminhamos por caminhos errados, sentimos a dor do coração. Aí vem a voz do Espírito Santo. Mas, queridos, se não ouvirmos, a dor irá diminuindo pouco a pouco, até ficar com um coração adormecido. Deixa de haver dor, deixa de haver sensibilidade. Isto é que a Bíblia chama de pecado contra o Espírito Santo. Aí perguntamos: é por isso que Deus não perdoa este pecado? Será que ofendemos tanto que Ele nem quer mais saber de nós? Não, não é bem assim. O amor de Deus é um amor infinito, misterioso e incompreensível. O problema é o ser humano que chegou a cometer esse pecado. Não sente a voz de Deus a suplicar o seu coração. Como consequência, ele vive a ter
atecianado pelo seu pecado. Não precisa de arrependimento para quê? Ele não acha que está errado. Já não pede perdão porque não sente necessidade dele. E Deus não perdoa, não pode forçar o ser humano a aceitar o perdão. Meus queridos, aí ficamos a pensar. Será que alguma vez ofendi o Espírito Santo? Será que por muitas vezes, quando ouvi a voz me chamar, continuei fazendo coisas erradas? O que fazer? Se eu estiver a distanciar-me da voz de Deus, e hoje, por não ter ouvido tantas vezes a voz do Espírito, ela não me fala ao coração com a mesma intensidade com que falava antes. Quando o pastor foi missionário entre os índios da tribo Campa, na Amazônia, viveu uma experiência que ensinou para ele uma grande lição. O pastor devia passar aquela noite na mata e decidiu fazer uma fogueira. O fogo é a vida para o índio. Com ele, prepara os alimentos e durante o dia, e à noite ele é a luz, proteção e calor. Os índios disse ao pastor: se um dia tiver que passar a noite na mata, faça uma fogueira. O fogo aquecerá e assustará os bichos e insetos noturnos. Ele lembrou disso e conseguiu lenha seca e armou a fogueira do caçador, que serve para cozinhar e fornecer luz e calor. O pastor tinha aprendido isso tudo na classe de líder JA. Procurou os fósforos na mochila e, para sua surpresa, a caixinha estava completamente úmida. Um a um, os fósforos foram acabando sem conseguir mais do que faísca. Ficou assustado e restava apenas 5 ou 6 fósforos. E, se ele não conseguisse, teria que passar a noite na escuridão, numa selva desconhecida. Tremeu só de pensar. Ele sabia que isso significava tentar lembrar de tudo o que ele tinha aprendido na especialidade fogo e fogueira. Procurou um ninho abandonado. Os ninhos de passarinhos geralmente têm material muito fácil de pegar fogo. Conseguiu pequenos paus e folhas secas. Pronto! Estava na reta final. Riscou mais 2 palitos. A faísca brotou e desapareceu como das outras vezes. Tirou a camisa e colocou de lado para evitar a corrente de ar. E agora? Pensou, tem que ser agora. Mas uma faísca quase correu atrás dela, soprando lentamente para ver se ela recobrava a vida. É agora ou nunca, ele disse. Estremeceu e orou a Deus. A faísca brotou ao riscar mais um fósforo e correu bem no meio do material inflamável do ninho. Soprou a faísquinha, tornou-se maior, colocou uma palhinha e continuou a soprar. Mais uma folha seca, mais um graveto maior, mais outra folha. E em pouco tempo o fogo estava na sua plenitude, estava salvo, graças a Deus. Não passou a noite na escuridão e no frio. Tinha luz, tinha calor, tinha fogo. Estava salvo, compreendeu? Amigos, muitas coisas da vida nos distancia de Deus. Vamos indo lentamente para uma terra distante, longe do Pai, longe dos irmãos, longe até de nós mesmos,
Lá na terra da angústia, do desespero e da solidão, ficamos sozinhos, perdidos e tristes, e clamamos ao nosso coração: há esperança para mim? Meus queridos, o Senhor Jesus responde: assim, querido filho, eu nunca deixarei de te amar. O meu Espírito esteve sempre contigo. Vem agora aos meus braços de amor. Neste momento é possível que a voz de Deus esteja a arder no seu coração como uma grande fogueira. Meus amigos, se é assim, agradeça ao Pai e continue a ser iluminado e dirigido pelo Espírito. O fogo do Espírito é a nossa garantia de vitória. Ele terminará na nossa obra, retornará de Cristo. Cheio do Espírito e deixa-nos guiar pela sua voz. Segue o seu conselho, obedeça as suas orientações. Agora, meus amigos, estamos dispostos a fazê-lo? Bom, amigos, que nunca deixamos que a voz do Espírito Santo morra, que a voz possa continuar firme no nosso coração. Fique com Deus. Pessoal, hoje, antes de terminar o vídeo, eu quero agradecer a todas as pessoas que tiraram tempo para compartilhar comigo essa linda história deste livro. Mas ainda falta a última história que eu vou compartilhar com vocês. Mas eu quero saber quem gostou das histórias. Comente aí embaixo se querem que eu fale da última história. E curte os vídeos e compartilha com seus amigos. Também fique com Deus. Beijo.